conseguiu ser pior. E uma das coisas que nós olhamos sobre esse homem, que antecedeu tudo isso, que trouxe grande ruína, foi porque ele resolve fazer uma aliança, pastor Luiz, com alguém que não deveria ter sido feita esta aliança. Ele fez aliança com quem não deveria ter sido feita. Vai fazer aliança com Jezabel, vai fazer aliança com outros povos, vai fazer aliança lá com Jezabel, que é filha de Etbaal, rei dos Sidônios, adorava outros deuses. Israel já estava ruim, já estava difícil, e quando ele resolve fazer uma aliança ainda com gente pior ainda, vai trazer consequências drásticas para a nação. Meu Deus. E fica um alerta para mim e para a sua vida, que às vezes todas as alianças que nós vamos fazer, quais são as alianças que nós temos estabelecido, quem você tem colocado dentro da sua casa, quem você tem chamado de amigo, quem você tem chamado para o canto, para confessar, para falar as suas demandas da sua vida, para falar sobre o teu casamento, para falar sobre os teus relacionamentos, para falar sobre os teus planos e projetos. Meu Deus. Quem nós temos colocado? Quem nós temos aberto a nossa boca? E às vezes são pessoas que estão nos cercando. Às vezes são pessoas que estão andando comigo e com você, mas na verdade está mais interessado de ver você para baixo do que ver você prosperar. Meu Deus. São pessoas que estão mais com as mentes querendo ver você pior, porque eu não consegui, eu também não quero ver você conseguir. Eu não estou prosperando, eu também não posso ver você prosperar. Meu Deus. Deve ser forte demais. E aí nós temos que ter a direção de Deus. Quais são as alianças que nós temos estabelecido? E essas alianças nós temos que olhar e pedir a Deus para nos dar direcionamento. Então Elias, nesse momento, mediante a tudo aquilo que estava acontecendo naquela cidade, naquele reinado, em Israel, Elias vai se levantar com uma palavra profética. E quando Elias se levanta com uma palavra profética, ele vai começar a dizer ali que durante um determinado tempo, durante 3 anos e meio, não choveria sobre aquela cidade, não choveria sobre aquela nação. E quando nós olhamos sobre esse contexto, você vai ver que Baal era o deus da fertilidade, Baal era o deus da chuva. Então eles acreditavam a Baal tudo aquilo que eles viviam, todas aquelas colheitas que eles tinham, era porque Baal abençoava, era porque Baal estendia a mão, era porque Baal estava no centro, Baal trazia tudo aquilo. E aí Elias, inconformado com tudo aquilo, vai liberar uma palavra profética. Mas você vai ver que o texto não vai dizer que Deus toma Elias e Elias vai lá, fala para Acabe que não vai chover. Não, é o profeta que se levanta, é o profeta que resolve declarar. E Deus assina embaixo. Deus toma as nossas decisões. Então por isso que você tem que declarar dentro da tua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, que você vai vencer, que vai prosperar, que essa situação vai acabar, que você não vai viver mais esse ciclo, que esse ciclo vai se encerrar. E eu creio que a palavra profética liberada sobre a tua vida vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu quero falar sobre 3 tempos da vida de Elias, sobre esses 3 tempos que Elias vai vivenciar. Elias vai vivenciar 3 tempos importantes, que muitas vezes nós vivenciamos todos esses tempos. E aí uma coisa eu tenho que te dizer, que nós temos que aprender a passar por eles. São tempos que às vezes nós não temos como esconder, não temos como postergar, não temos como tapar o sol com a peneira. Muitas vezes ele vai bater na nossa porta sem nós menos esperar. Mas há uma coisa eu tenho que te dizer, independente de quando ele chegar na sua vida, a maneira como você vai se comportar diante dele vai determinar como você vai sair dele. E aí você vai entender o porquê já. A maneira como enfrentamos ele, porque Mateus capítulo 6, 22 e 23, vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. É a maneira como nós enxergamos. Porque às vezes vem uma luta sobre a nossa vida, e aí você começa a colocar na sua vida como se está destruído, que acabou, que não tem mais jeito, porque levantou uma luta. Não acabou não é o fim não. Deus está no controle, Deus está na frente, Deus está na direção. Aleluia.
nosso posicionamento é que vai determinar quanto tempo nós vamos permanecer no meio daquela luta e da adversidade. Porque às vezes a luta se levanta, pastor. Mas e aí, o que eu faço? Ah, eu tô aí, né? Já tu começou a campanha? Já começou a jejuar? Já começou a orar? Já começou a clamar? Já começou a interceder? Já começou a buscar cada vez mais? Já começou a alavancar cada vez mais as suas orações? A ler mais a palavra? A buscar mais? A pedir mais a Deus? A fazer propósito? Já fez isso? Não. Eu vim pedir oração pro pastor. O pastor orar pra mim aí. Ou não. Aí o pastor ora aí para ver se tudo isso acontece. Mas são posicionamentos, atitudes. As nossas atitudes no meio das dificuldades, as nossas atitudes no meio da guerra, vai selar a tua vitória. A maneira que você se posiciona vai selar a tua vitória. Creia nisso. Você vai entender já já. Salmo capítulo 30, versículo 5. O salmista vai declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, nada fica, nada é eterno. Nós temos um exemplo lá de Josué. Josué estava passando ali um momento que Moisés morre. Josué estava passando um momento de aflição, estava vivendo um momento de luto. O seu pastor, o seu guia, o seu mentor havia morrido, e sobre os ombros de Josué pensava agora sobre ele uma importante necessidade de trazer, conduzir o povo. E Josué estava ainda temeroso, com medo. Josué ainda não tinha se levantado. E aí você vai ver Deus falar com Josué uma, duas, e na terceira vez, aí sim Josué se levanta, porque Deus começa a falar: rapaz, tu não está vendo que eu estou falando contigo? Levanta-te, tem bom ânimo. Levanta-te, tem bom ânimo. E às vezes nós queremos lutar deitado. Às vezes nós queremos lutar encostado. Não. Deus te chamou para lutar a tua luta, a tua guerra de posicionamento. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Se você está passando por tudo isso, saiba e entenda que você é forte. Você é forte. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, 34 vai dizer que da fraqueza eu tirei força. 2 Coríntios capítulo 20, capítulo 12, 10 vai dizer: quando penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Forte. Você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você imagina. Talvez a luta veio para você, você já está acabado, está destruído. Eu não sei, pastor, como eu vou superar isso. Eu não sei como, pastor, eu vou vencer essa luta. Olha você aqui. 2020 começamos uma pandemia. Tudo acabando, pessoas morrendo, tudo fechado, caos financeiro de todos os lados, caos na área da saúde. Então você aqui está firme, está forte. Olha aí, você venceu tudo isso e vai continuar vencendo, porque é Deus que te fortalece, é Deus que te faz mais do que vencedor. Glória a Jesus. Agora uma coisa eu tenho que te dizer: fazer a vontade de Deus não vai me isentar nem te isentar das provações. Elias estava fazendo vontade de Deus. Elias estava profetizando durante uma nação. Estava vivendo tudo isso. Só que também estava passando as mesmas aflições. Elias estava passando as mesmas aflições que nós passamos. Não tem super-herói aqui. A minha luta que eu passo, a mesma que o pastor Luiz Antônio passa, a mesma que Reginaldo vai passar. Talvez cada um vai passar um tipo de luta, mas todos nós enfrentamos, é a mesma que você enfrenta. Não tem isonomia, não tem aqui, tem aqui o cartão celestial de pastor, que eu não passo luta, não. Passamos as mesmas lutas, mas a diferença é como nós vamos encarar elas. A diferença é como eu vou me posicionar no meio dela. A diferença é se eu entrego os pontos, se eu desanimo, ou se mesmo no meio da luta eu vou dizer: Senhor, Tu és mais do que vencedor na minha vida. Eu creio que o Senhor se levantará em meu favor. Eu creio que o Senhor
está na minha frente. Eu creio que ainda que eu não esteja vendo nada, o Senhor dará vitória. O Senhor pelejará a minha guerra. O Senhor vai ir adiante nesta peleja. Aleluia. Tem coisas que nós temos que entender, que tem lutas que é o diabo que traz para nossas vidas. E aí nós temos que ter o discernimento espiritual para entender e saber que tipo de luta nós enfrentamos. Tem 3 tipos de lutas. A primeira, o diabo, ele traz sobre nós. E aí nós temos que orar, pedir discernimento e repreender, porque nós temos autoridade espiritual sobre isso. A segunda, somos nós. Nós buscamos. Nós cavamos. Muitas vezes nós agimos e Deus está falando, não faz isso, não vai por aí, não entra nesse negócio, não faz desse jeito, vai dar errado, não toma essa atitude, não seja dessa maneira, muda a situação, muda a circunstância, e às vezes nós somos cabeça dura. Não é só vocês não, o pastor aqui também. Às vezes eu também sou cabeça dura. E principalmente nós que somos homens, aí depois a gente vai ouvir lá das esposas aquela famosa frase: eu te falei. Eu ouvi isso essa semana já. Dá um glória aí, gente. Dá um glória aí, né? Mas é assim mesmo. Porque a gente muitas vezes vai ouvir isso para nós que somos homens. Nós ainda temos esse contraponto. Eu te falei, eu te avisei. E você não deu ouvido, e a gente tem que ouvir. Mas tem outras que é Deus que traz sobre nós. Tem provas que é Deus que traz para a nossa vida. Mas pastor, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou no culto, estou fazendo a campanha, estou fazendo a minha parte. E aí, isso acontece, que negócio é esse? Então se você tem que rasgar a Bíblia, se fosse isso. Se a gente tem que rasgar a Bíblia, que todos os nossos exemplos de fé aqui passaram por provações e lutas e adversidades. E aí é o nosso Deus que muitas vezes vai fazer isso sobre a minha vida e sobre a tua, para nos treinar, para nos amadurecer, para nos fazer crentes melhores, para nos fazer crescer no meio da adversidade, para fazer a nossa fé crescer, para fazer a gente ser melhor como cidadão, para fazer a gente ser melhor como esposo, como esposa, como pai, como filho, para a gente se tornar um cidadão melhor na nossa sociedade, para a gente se tornar um crente melhor, um servo melhor. E aí Deus traz às vezes essa luta, essa prova, para fazer isso com a gente. É a escola que Deus tem. É a escola que Deus tem, porque nessa hora a gente ora mais, nessa hora a gente busca mais, nessa hora a gente vai para monte, nessa hora a gente lembra que tem um jejum. Ih, Jesus, tem um jejum aí que eu posso usar. Que negócio é esse? Há tanto tempo nem me lembro mais que é negócio de jejum. Pegou, hein? Mas são ferramentas que Deus nos dá, que a gente só vai lembrar na hora da luta, da dificuldade. Aleluia. Eu falei para vocês que eu sou pastor de igreja. Pastor de desculpa. Porque às vezes tem evangelista que vai falar o tempo todo aqui para vocês que a vitória vai chegar, que a porta está se abrindo, que o milagre está acontecendo, e tudo acontece assim no estalar de dedo, e não funciona desse jeito. A nossa vida é um dia após o outro, é cotidiano. É luta após luta, é guerra após guerra, e nós vamos vencendo a cada uma, nós vamos melhorando a cada uma, nós vamos colocando Deus na nossa frente, nós vamos clamando a Ele, chamando por Ele, clamando por Ele, e Ele que vai pelejar as nossas guerras. Aleluia! Mas uma notícia importante é que, independente delas, Deus está conosco nas 3 situações. Seja se o diabo se levantar contra a tua vida, foi permissão de Deus. Deus está permitindo. Ele tem o controle nas mãos. Seja se você pegou a luta com as tuas próprias mãos, se você entrou por ela, ou seja se foi Deus mesmo que permitiu você entrar por ela. Independente das 3, Deus não perde o controle. O nosso Jesus está com o controle nas mãos dele. Mantenha a sua fé. Aleluia. Aleluia. Salmo 46 vai dizer que ele é o socorro bem presente no dia da nossa angústia. Os 3 tempos vividos sobre Elias, os 3 tempos que Elias viveu, eu quero te falar aqui não de ordem cronológica, mas eu quero te trazer os 3 tempos vividos sobre Elias. Primeiro tempo,
é o tempo da caverna. Elias viveu o tempo da caverna. Quando você olha sobre isso, você vai ver sobre o que é uma caverna. Caverna é um lugar escuro, úmido, ninhos de aranha, escorpiões, lugar para a gente não passar muito tempo. É lugar, talvez um esconderijo, você entrou, mas você tem dia, hora, tempo determinado para você sair dali. Ali não é lugar de habitação. Caverna, às vezes se levanta na minha e na tua vida. Um determinado momento pode chegar na minha vida e na sua vida, que nós vamos talvez entrar num tempo de caverna, num tempo de luto, num tempo de escuridão, num tempo de sequidão, num tempo ruim, num tempo inoportuno. Tempos que se levantam sobre a nossa vida, que nós temos que muitas das vezes vivenciar eles. E às vezes não temos como separar isso da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas a maneira como nós enxergamos isso. O problema é se eu quero fazer da caverna a minha morada. Aí já é um problema. Se eu fizer da caverna a minha morada, começa a vir angústia, começa a vir a depressão, começa a vir as síndromes, e cada vez mais a gente vai se afundando nesses problemas, e cada vez vai ficando mais difícil sair lá de dentro. E aí só Deus para nos resgatar de lá. Só Deus para nos tirar de lá. Então entenda que se um dia chegar esse tempo da caverna na tua vida, lembra dessa palavra. O pastor pregou lá na terça-feira lá. Pode chegar um dia? Pode. Na minha vida, na tua vida, pode chegar. Na vida de todos nós. Mas ela tem dia, hora e mês determinado para chegar e para sair. Você entenda isso. Quando você entrar, se um dia chegar, fala para Deus: Senhor, eu entrei nessa caverna, mas já quero sair. Eu já sei que o Senhor está preparando o escape. Eu já sei que é o Senhor que está preparando o meu livramento, a minha retirada daqui. Quando nós olhamos isso, eu vejo três ensinamentos de Elias dentro da caverna. O primeiro, que Deus não havia esquecido ele. Deus não tinha abandonado Elias dentro da caverna. Porque chega um momento que Deus se coloca na porta da caverna e diz: Elias, o que tu fazes aí, rapaz? O que tu está fazendo aí dentro ainda? Esse aí não é o teu lugar, não era para você estar aí. Já era para você ter saído. O que tu fazes aí, Elias? Deus não havia esquecido de Elias. Deus não me esqueceu, não te esqueceu. Quando nós passamos esses momentos, o que o diabo mais faz na cabeça do crente é querer acusar, dizer que você não pode, que você não tem condições, que aí é o teu lugar, que você não é digno de perdão, que você não é merecedor da dignidade de Deus, que você não é merecedor do perdão de Deus, que Deus já te esqueceu, que Deus já te abandonou, para que você de fato coloque isso no teu coração e na tua mente e abandone a Deus de forma definitiva. Mas não é isso que Deus traz para mim, para a sua vida, não. Não é isso que Deus quer para mim, para a tua vida, não. Porque se Deus te vê dentro da caverna, a primeira coisa que Ele vai fazer é te resgatar de lá. Te resgatar de lá. A segunda coisa é que ali não era o propósito de Deus para ele. Porque Deus chama ele, e quando ele sai, Deus fala: vai e volta pelo teu caminho. Vai e volta pelo teu caminho. Deus estava dizendo para ele: não era para você estar aqui. O que tu está fazendo aqui? O teu caminho não era esse. Você veio para um lugar que não era para vir. Então vai e volta de onde você veio. Volta pelo teu caminho. Aí a terceira coisa que nós aprendemos é que às vezes nós nos achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, né? Meu Deus. Aí Elias, mas Senhor, sempre nós temos às vezes uma desculpa. Sim. Quando Deus vai cair assim: mas é por causa disso, mas é por causa daquilo, por causa daquilo outro. Aí Elias vai tentar dar uma desculpa: mas Senhor, eu fui perseguido por Jezabel e só eu escapei, só eu sobrevivi. Eu falei: a Coca-Cola do deserto. Tem mais 7.000 que não dobrou o joelho igual a você. Tem mais gente fiel igual a você. Tem mais gente crente igual a você. Você pensa que a tua luta é a maior de todo mundo. Você pensa que a tua guerra é maior do que todas as guerras. Você pensa que só você passa pelas lutas. Mas olha para o teu lado, olha para o vizinho, olha para frente, olha para trás. Você vai ver gente pior do que você. Você vai ver gente passando angústias piores do que a tua. E às vezes nós esquecemos isso, gente. Nós esquecemos isso.
E quando nós fazemos uma visita no hospital, seja um hospital de câncer, pessoas entubadas, pessoas com diagnósticos já com dias, hora determinada para morrer, com prazos determinados. Aí nós aprendemos que a nossa luta não é nada. Nós aprendemos que nós somos felizes. Nós aprendemos que a nossa luta não é nada. Nós vamos saber viver com elas. Nós vamos aprender a crescer dentro delas. Nós vamos aprender a amadurecer dentro delas. Até que Deus te levante e nos traga vitória. Porque você vai ver 3 tempos na vida dele. Primeiro tempo, tempo da caverna, vivendo tudo isso. Segundo tempo, que Elias vai viver. O primeiro tempo é tempo de necessidade, escassez, tempo de escuridão, tempo de sofrimento. O segundo tempo, tempo de Sarepta. Sarepta significa o sustento diário para a nossa vida. Você não está vivendo um tempo tanto de escassez, mas também não está vivendo aí um tempo de bonança, um tempo de fartura, um tempo de abundância. Você está vivendo ali um tempo de Sarepta. São tempos que vêm sobre a nossa vida. E aí, nós temos que entender, você conhece a história, eu não vou entrar muito na história, mas você vai ver que Elias vai lá para o ribeiro de Querite, Deus sustenta Elias, e chega um determinado momento que Deus chega para ele: Elias, vai para Sarepta, porque já tenho ordenado uma viúva que te sustente lá. Oh, meu Deus! Eu fico tentando olhar e imaginar um negócio desse. Talvez na cabeça de Elias poderia ter pensado uma série de coisas, porque eu, no meio daquela necessidade, crente gosta de comer, né, gente? Ó, me achou. Achou eu também. Elias passando aquela necessidade, o Senhor proveu até ali, mas o ribeiro secou, acabou a água, vai para lá que eu te sustento. Opa, chegou o dia da minha vitória. Agora eu vou entrar na bênção. Agora eu entro na bonança. Deus me enxergou, até que enfim Deus fez algo extraordinário. Aí eu fico conjecturando isso, a Bíblia não diz, mas também eu não posso dizer que eu não posso conjecturar. Na minha cabeça eu penso que talvez eu faria e pensaria desse jeito. Deus não falou para ele: ó, lá está uma escassez, está difícil também, você vai viver um momento de dificuldade. Não, vai lá, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Eu fico imaginando isso, mas quando ele chega na porta da cidade, o que acontece? É que ele se depara com uma viúva catando graveto. E ele, numa visão altamente espiritual, ele já entendeu que aquela viúva era quem iria trazer o sustento. E ele começa a casar aquela viúva catando graveto, ele já começa a imaginar, talvez vai ter uma comidinha, já vai ter um negócio bom. E eu começo a entender. Para você que faz churrasco, você que é um homem que faz churrasco, se você pegar uma árvore dali e cortar aquela árvore, e pegar aquele galho daquela árvore e botar lá na tua churrasqueira, vai dar certo para fazer o churrasco? Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, vai sair uma fumaceira. Vai sair uma fumaceira que ninguém aguenta estar perto. Vai sair uma fumaceira que todo mundo se afasta. Para catar graveto tem que saber até o graveto que você vai catar. Para catar graveto tem que saber o graveto específico que vai conseguir fazer fogo. Porque lenha verde não faz fogo. Lenha verde só sai fumaça. Lenha verde só traz incômodo. Lenha verde só traz separação. Lenha verde só espanta. Mas quando você se torna uma lenha preparada para receber aquilo que você foi chamado para receber, pode ter certeza. Pode ter certeza que o fogo pega. Pode ter certeza que você vai cumprir um propósito que você veio a este mundo determinado, que é fazer fogo, que é sair fogo de ti. Aleluia! Aleluia! Eu creio que aqui não tem não, mas lá na estrada Macembu às vezes tem uma lenha verde. Que você bota lá, às vezes sai aquela fumaça e todo mundo quer sair de perto. E aí, esse aí é lenha verde, esse aí eu não quero estar perto não, porque esse aí só vive falando mal. Esse aí não tem uma palavra boa. Esse aí tudo é ruim. Esse aí tudo só fala mal. Esse aí nada tá bom. E o som tá não sei o quê. E o pregador hoje tá frio. E mas não sei o que, tá difícil. E as coisas como é que vai ser? Graças a Deus aqui não tem isso. Aleluia. Mas o crente, que é lenha preparada para fazer fogo. Eu gosto de um churrasco, pastor. Dá até para ver, mas eu gosto de churrasco. Então quem faz churrasco, você joga ali aquele álcool.
deixa ali o álcool 5 minutinhos, que é para a madeira absorver aquele álcool, o combustível que faria fogo dentro daquela madeira. E uma coisa acontece quando isso começa a acontecer. O que acontece? A madeira começa a fazer o quê? Tac, 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 tac. Começa a instalar. Por quê? É sinal que vai vir fogo. Ela está se preparando para receber. Ela está se preparando para receber o fogo. E quando o fogo vem sobre ela, o fogo chama. Quando o fogo vem sobre ela, a madeira pega. Quando o fogo vem sobre ela, o fogo queima. Aleluia! 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 Em tempos de escassez, nós somos provados a entregar. Deus vai nos provar muitas das vezes em tempo de escassez. Muitas vezes em tempo de escassez Deus vai nos provar, porque a bênção de Deus passa sobre nós, muitas das vezes para nos provar como nós estamos. Se eu fizer isso no tempo da abundância, eu estou dando porque está sobrejando. É lá aqueles homens que davam lá aquela semente, aquela oferta, e a pobre viúva deu 2 moedinhas. Tempo de escassez para ela. Quando nós olhamos lá os crentes da Macedônia, que foram abençoar os crentes da Judéia, os crentes pobres da Macedônia resolveram socorrer os crentes mais pobres ainda da Judéia. É tempo de escassez, não estava com fartura para ele. Mas quando o nosso coração é liberal, tanto nessa área de semear para o reino de Deus, quanto em todas as áreas da sua vida, que você possa estar vivendo algum tipo de escassez, e você consegue dar, pastor, como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu estou passando um momento tão adverso, se eu não estou nos meus melhores dias, não estou nos meus melhores momentos, e como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? É aí que você tem que entregar, é aí que você tem que falar. Aí muitas das vezes Deus vai te provar, mas pastor, eu vou falar sobre isso, mas na verdade isso eu ainda não consegui viver na minha vida. Mas fala sobre isso, sobre determinadas coisas na tua vida. São tempos de escassez que muitas das vezes vai destravar coisas que estão travadas na tua vida, quando você aprende a entregar aquilo que Deus mandou você entregar. Glória. E aí Elias vai chegar para aquela mulher e vai dizer, olha, faz para mim aí um bolo. Faz para mim um bolo. Aquela mulher, não. Primeiro momento ela, não, eu só tenho isso aqui para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e daqui a pouco nós vamos morrer. Só temos para hoje. Aí o profeta vai mais uma vez. O profeta ousado. Elias tinha liberado lá que não iria chover, não ia cair chuva durante 3 anos e meio. Ele estava debaixo também da palavra profética que ele mesmo liberou sobre aquela nação, porque aquela nação precisava ser tratada, precisava de um juízo, precisava de uma correção, e ele também passava por isso. E aí quando ele chama aquela mulher vai dizer isso para ele, não tem como, eu não tenho jeito, nós vamos comer e vamos morrer. E aí ele vai dizer uma palavra profética para ela, e a palavra é que enquanto não chegasse o tempo da chuva, a farinha da panela não acabaria e o azeite da botija não faltaria. Oh, aleluia! Seja profeta de Deus para a tua família, para a tua casa. Creia que é Deus que vai te usar. Creia que você é boca profética para a sua família, para a tua casa. Os teus filhos serão bênção. Os teus filhos farão a diferença nesta nação. Os teus filhos farão a diferença nesta geração. A tua família será poderosa nesta terra. Haverá mudança, haverá restituição, haverá mudança de quadro, haverá provisão. Aleluia! O sustento da farinha não iria acabar. O sustento financeiro, a provisão financeira, a provisão, o sustento diário da tua casa não vai acabar não, porque Deus tem o controle nas mãos. Eu declaro sobre a tua vida que haverá provisão, haverá multiplicação. Aleluia! Tudo isso estava debaixo de uma palavra profética, de uma entrega num tempo de escassez. E o azeite não acabaria. O azeite não acabaria. Fala de graça, de unção, de poder de Deus na nossa área espiritual. Na tua vida não vai ser diferente. Na tua vida não vai ser diferente.
Os teus não vão se perder. Cada vez mais a tua família crescerá. Vai haver salvação, multiplicação. Que Deus te conforte, que Deus te sustente, que Deus te levante cada vez mais, que Deus te faça cada vez mais prosperar na área espiritual, que Deus te dê dons, revelações, que Deus te levante com poder, unção, ousadia, graça, no nome de Jesus. Glória a Deus. E o terceiro tempo na vida de Elias. O terceiro tempo é o tempo do Carmelo. Tempo de viver milagres extraordinários. Tempo de viver milagres extraordinários. Porque existe tempo de caverna, existe tempo de Sarepta, mas também tem tempo de Carmelo. Tem tempos que Deus resolve. Chegou o dia, chegou a hora. Resolvi abençoar minha filha, resolvi abençoar meu filho. Eu ouvi a oração dele, eu vi a entrega dele, eu contemplei a entrega dele e resolvi descer e abençoar. É tempo de Carmelo chegando. Mas para viver tempo de Carmelo, mais uma vez eu tenho que te dizer que nada chega assim por um acaso. Para viver tempo de Carmelo, tem que ter mudança, posicionamento, tem que ter fé, tem que ter atitude. Elias, então, nesse cenário, começa a falar lá para Acabe, e ele faz lá um propósito, um desafio para ele, que você conhece. Nós vamos fazer ali uma oferta, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Está feita ali a oferta. Acabe, beleza, está feito. Chama lá 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, e vamos lá, cada um tem um período da manhã, começa a clamar vocês aí, e vocês começam a clamar para ver o que acontece. Eles botam lá o cabrito lá no meio do altar, e começam a clamar, a pedir lá os deuses dele, que responda com fogo e nada acontece. Elias começa então a zombar, talvez ele está viajando, fala mais alto, porque talvez ele não está escutando vocês, talvez ele está dormindo, não pode responder, mas não é porque não pode não, é porque ele tem poder limitado, ele está travado, ele está debaixo de uma autoridade espiritual, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no céu, aquele que está aqui, aquele que tem o controle da minha e da tua vida, que tem o governo nas mãos. Porque se Deus travar, ninguém pode fazer nada. Meu Deus, você é forte. Se Deus disser que não, o inimigo não faz. Se Deus determinar que não pode, ele não pode fazer. E aí chega um determinado momento que Elias disse para eles: olha,